verdade, no canal do YouTube. O professor Uchoa tem feito essa gentileza para quem não conseguir participar ou assistir. Eu espero que a turma de Seminário Zoom esteja aqui, né? É parte das atividades de vocês. O Flávio me pediu, inclusive, para registrar as presenças, né? E a gente tem um tempo curtinho, eu diria, para fazer essa fala, né? Um desafio grande todos os anos, fazer essa conversa em 1 hora só, mas é um momento que eu curto muito, porque essa atividade, Seminário Zoom, como vocês já devem ter percebido, ela se presta a apresentar um pouco do programa para vocês, né? Quem somos, o que fazemos, o que fizemos para chegar até aqui, quais são as pesquisas, né? As linhas que perseguimos, que investimos, né? Onde eu diria, a nossa alegria de pesquisar, ela tá, né? O que nos move, isso falando do programa como um todo, de cada grupo, cada subgrupo, cada professor. E, então, assim, é um momento muito legal, né? Um momento de se apresentar, de mostrar um pouco do que vem sendo feito. E é uma chance da gente fazer um compilado, embora breve, que muitas vezes me gera até um pouco de reflexão, né? E algumas fichas caem sobre coisas que fizemos, como elas se conectam com as coisas que nós estamos fazendo agora, com aquilo que a gente pensa em fazer depois. É uma chance, especialmente, né, para os alunos recém-entrados, né, os alunos que entraram em 2021, conhecerem um pouco melhor o programa. Principalmente agora que a gente está de uma forma remota, então fica difícil, né, que vocês se apropriem do programa não estando fisicamente na UFC e no DET, no PETRAN. Como a gente está no modo remoto, né, uma das poucas vantagens, eu acho, da gente estar no modo remoto é a gente poder abrir esses momentos para uma audiência maior, né? Então, a gente tem aqui 30 pessoas, certamente tem pessoas que não são alunos do programa, mas são pessoas que se interessam pelo tema, que talvez se interessem pelo programa, que um dia podem vir a ser parte do nosso programa, ou já foram parte, mas continuam interessados na área. Então, sejam todas e todos e todes bem-vindos, tá? Eu me chamo Verônica, como vocês viram na chamada desse momento de hoje, Verônica Castelo Branco. Vou falar rapidamente sobre quem eu sou na apresentação, mas sintam-se muito à vontade, tá? Para me interromper sempre que vocês quiserem. Isso aqui nada mais é do que uma conversa, como eu disse desde o começo, não tenho nenhuma intenção de me aprofundar em nenhum tema. Na verdade, eu prefiro até dizer que eu vou contar uma história a partir de algumas fichas que me caíram recentemente e como eu vejo as pesquisas que estão sob a minha orientação se encaixando nesse roteiro, tá? Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes dessas pesquisas, me interessa muito mais falar sobre as pessoas, quem são essas pessoas, né? A propósito, eu só sou e só posso fazer essa apresentação hoje porque tem um grupo de alunos muito especiais comigo, alunos atuais, alunos antigos que, na verdade, se tornaram parceiros de pesquisa, então eu só sou porta-voz do que eles conseguiram fazer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a apresentação que eu organizei, que, na verdade, até um compilado de algumas coisas que eu já venho apresentando. Eu vou colocar em tela cheia, e aí, como eu estou mediando a sala, só um minutinho, deixa eu fazer logo aqui uma coisa que o Flávio me pediu, porque eu não sei como é que vai ficar, né?
E aí, se alguém for entrando depois, a gente vê como é que a gente contabiliza essa presença, tá? Então, eu peço que os alunos especialmente os meus alunos, né, já me conhecem há um pouquinho mais de tempo, se acontecer alguma coisa com a minha rede, com o meu áudio, com o meu vídeo, eu peço que vocês me avisem, tudo bem? Combinado? Combinado. Obrigada, Marília. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, cada vez que esse barulhinho aparecer, se for uma coisa importante, eu peço que vocês liguem o áudio, façam uma pergunta para que eu possa ouvir. Eu falei que tá tudo certo. Se é alguma coisa, eu tô de olho. Obrigada, Lucas. Então, a chamada, né, que eu coloquei no nosso flyer, ela se referia ao nome que a gente tem dado a esse subgrupo de infraestrutura, né, nosso grupo de pesquisa, que é CAMP, Caracterização Avançada de Materiais para Pavimentação, e aí eu dei um destaque aqui, gente, na palavra pavimentação, porque eu queria desde já, né, essa é uma bandeira que eu vou levantar com vocês, que a gente deixasse de associar pavimentação à solução mais clássica que a gente costuma usar, que é o quê? Pavimento rodoviário asfáltico. Então, que a gente pensasse em pavimentação ou em infraestrutura de transporte de uma forma muito mais ampla, né? Depois da nossa conversa, talvez vocês entendam um pouco melhor onde eu quero chegar, mas que a gente não está falando de um único modo de transporte, né? A gente está falando de uma ideia muito mais multimodal, a gente não está falando de um único tipo de material para aplicação, a gente não está falando só de soluções não urbanas, a gente, inclusive, eu vou tentar falar mais de soluções urbanas, que eu acho que a gente está carecendo de investimento nessa parte da nossa geografia, e nem tampouco que a gente pense o pavimento simplesmente como algo que nasce para resistir aos esforços do tráfego e do clima. Pode parecer estranho, né, que alguém nascida e criada, digamos, na área de infraestrutura de transportes, comece uma fala como essa, dizendo que para a gente não pensar em infraestrutura, em pavimento, somente como algo que nasce para resistir esforços do tráfego e do clima. Eu acho que vai ficar mais claro depois que eu conversar um pouco com vocês. Então, eu sempre gosto de chamar aí esse nosso velho amigo conhecido, que é o Freud, né? Porque basicamente tudo, eu super acredito na teoria do Freud, que basicamente tudo se explica olhando para o retrovisor e pensando no futuro também, tentando aprender com o retrovisor e aplicando no futuro. Então, quem fui, quem sou, quem serei, quem fomos, quem somos e quem seremos, né? Acho que tem uma história que precisa ser contada, do ponto de vista claro, de pesquisa, de infraestrutura, né? Então, essa menininha aí do boletim do maternal sou eu, né? E uma menina que passou a vida inteira entre duas áreas, né? Entre o direito e a engenharia civil, e acho que trago traços muito fortes das exatas e das humanas. Meu pai era advogado, minha mãe é engenheira civil, e eu acho que o fato de eu ter vindo, né, para a universidade, ter percorrido essa história, né, que só continua, ela tem muita relação com essas duas pessoas, né? Se por um lado eu escolhi essa profissão, né, de engenharia civil, eu acabei optando também pela docência, que eu acho que tem uma relação muito grande, tem um lado muito humano que eu acredito que eu tenha herdado dessa influência do meu pai. Então, aí um pouco da minha história para vocês, né? Eu sou egressa da UFC, fiz graduação em engenharia civil entre 97 e 2001, 2002, houve uma greve, né? Comecei a me interessar pela infraestrutura de transportes ainda no segundo ano da graduação, como aluna de iniciação científica, e nunca mais larguei, né? Terminada a graduação, eu fui para a UFRJ, fui ser orientada pela professora Laura Mota, que é essa pessoa por quem eu nutro um respeito, um carinho e uma gratidão imensa, né? Quem é da área de infraestrutura de transportes conhece a Laura, estuda pelos livros da Laura.
Eu diria que eu aprendi muito com a Laura, mas muito mais como ser gente do que até como ser uma engenheira de infraestrutura de transportes, e olha que eu acho que ela me ensina até hoje. Então, passei esse estágio lá no Rio, né, entre 2002 e 2004. Depois, na foto aqui em cima, fui para Texas A&M. Essa foto aqui é do dia da minha defesa. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou bem grávida. Estou há 17 dias, literalmente, de parir, né? Então, foi um estágio muito bacana entre 2004 e 2008, né? Quando eu fiz meu doutorado. Essas pessoas que estão ao meu lado, esses 5 homens, né? São pessoas também porque eu tenho um imenso respeito, especialmente, né, devido à atuação de todos eles na área de infraestrutura. E vocês vão ver que essa história não termina aqui. Eu, terminado o doutorado, passei a fazer parte do corpo docente da UFC, essa foto que vocês estão vendo aqui, né, de maneira muito especial. Eu tomei posse junto com o professor Flávio, que é o professor de vocês da disciplina, né, uma feliz coincidência. Nós tomamos posse no mesmo dia, né, em maio de 2009, então, se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que eu acabei de fazer aniversário, 12 anos como docente agora, né, da UFC, mas eu digo que a minha história com a UFC começou realmente lá em 97, então eu tenho 24 anos de UFC. Aqui do lado direito vocês veem a minha família, né? Cristiano, que é meu marido, um colega de turma, eu casei com um amigo de turma, então a UFC realmente tem um peso muito importante na minha vida. E juntos nós temos 3 filhos, 3 homens, né? O Caio, que hoje já está fazendo faculdade também de engenharia civil. O Caio é o meu filho do mestrado. O Davi é o nosso filho do doutorado, esse que estava aqui na minha barriga. E o André foi, quando eu imaginei que ia fazer pós-doutorado, ele veio. O André hoje tem 5 anos, então eu tenho uma relação realmente muito forte entre pós-graduação e fertilidade, né? Como vocês podem perceber. Então, talvez esse seja o slide mais importante que eu tenho para mostrar para vocês hoje, quem somos, né? Então, no fundo, como eu disse para vocês, nós somos um grupo de pessoas muito especiais. Do lado esquerdo, eu coloquei as fotos de alguns dos alunos que ou estão ativos ou estiveram ativos no intervalo muito pequeno de tempo, e que eu vou acabar conversando um pouco com vocês sobre a ideia por trás das pesquisas deles, né? Então, aí a gente tem alunos de doutorado, Lohan, Daiane, Amanda, Rafa. Temos alunos de mestrado, né? Cardoso, Vitor Cardoso, Marília e Lucas, que estão recém-entrados. Temos alunos que recém terminaram ou recém finalizaram seus processos, né, como a Carla, que foi minha aluna de mestrado, os meninos do projeto de graduação, Daniel Tardão, Luiz Paulo, e o Ivan, que ainda está em projeto de graduação. Do lado direito, eu tenho um grupo muito especial de alunos, de ex-alunos, né, de eternos alunos. São pessoas que passaram por esse grupo, passaram pela minha vida, né, que me deram o privilégio de orientá-los, ou que, de certa forma, se juntaram a esse grupo como colaboradores, né. Então, tem a professora Lucimar, da Federal do Cariri, vários ex-alunos aqui, não sei se vocês conhecem, né, mas o Irã, que está em doutorado no Minho, atualmente, o Yuri, foi meu aluno de mestrado, meu co-orientado de doutorado na USP, Mosca, né, alguns de vocês conhecem o Mosca da Einstein, também foi meu aluno de mestrado, Midawa, Henrique, Renan também, que recém finalizou o seu mestrado e hoje está no doutorado em Illinois, Lucas Mello, Renato, um aluno muito querido, que hoje está, na verdade, no mercado americano, né, na área de petróleo, a Manuela, que está, hoje em dia, a Manu é pesquisadora na França, o Reuber, né, que assim como o Lohan,
são os meus alunos que se transformaram em professores, né, efetivos, depois que passaram pela minha orientação. Então, o Lohan é aluno da UFESA, ou é professor da UFESA, desculpa, e o Reuber recém se tornou professor da Federal de Pernambuco, tá? Então, assim, eu tenho o maior prazer em mostrar esses rostos para vocês. E aqui eu coloquei até em laranja, a gente está em busca de 2 novos alunos de iniciação científica, necessariamente alunos da graduação da UFC, né? Essa é a regra. Então, daqui a pouco a gente vai ter 2 rostos novos aí. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo tranquilos? Sim, tudo certo. Sim, professora. A gente brinca que para fazer parte desse grupo tem que ser bonito, né? Porque quando eu olho para eles, eu acho sempre todos lindos. Quem segura as nossas mãos é uma coisa que eu sempre gosto de colocar aqui. Quem são nossos parceiros, com quem que a gente conversa, né? Eu acho que a universidade está cada vez mais multidisciplinar, super transversal. Não dá para a gente ficar sozinho, não dá para a gente... Na verdade, a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse grupo conta com várias parcerias, muitas parcerias nacionais, algumas internacionais, mas bem especiais, né? Então, o Departamento de Química da UFC, através do professor Ronaldo, da Geologia da UFC e da Federal de Goiânia, através do professor José Nogueira, o Labomar, através do professor Ribelino, né? O Instituto Federal de Caucaia, através do professor Wagner, a UNB, através do professor Márcio Muniz, Federal do Espírito Santo, através da professora Jamila, Federal de Goiás, através da professora Lilian Rezende, meus parceiros, talvez os mais antigos, a USP e a COP, né, com os grupos já bem tradicionais no Brasil, a própria Prefeitura de Fortaleza, a gente tem alguns termos de cooperação, já tivemos e continuamos tendo agora, né, com a Prefeitura, e alguns parceiros internacionais atuais, que eu considero bem especiais, né, professora Elizabeth Freitas, da Universidade do Minho, né, onde Irã faz seu doutorado, professor Amit Bassin, da Texas, da UT Austin, né? E professora Silvia Caro, da Universidade de Los Angeles, da Colômbia. Inclusive, a Silvia vai estar falando hoje à tarde no workshop da Petrobras, para quem quiser conhecê-la, uma pessoa muito especial. Eu me dei conta aqui, acho que o Lohan está aí, eu acho que o Reuben não está. Eu deveria já ter colocado aqui a UFESA e a Federal de Pernambuco. Acho que é um ato falho. Mas, enfim, essas são as instituições e as pessoas com quem a gente costuma conversar, compartilhar e fazer pesquisa juntos, né? Então, para contextualizar um pouquinho para vocês, a gente no Petran tem 3 grandes linhas de pesquisa, né? A gente tem 2 áreas de concentração, a infraestrutura de transportes, onde todos vocês que estão aqui, eu acredito, fazem parte ou estão interessados, e o planejamento e operação. E dentro da infraestrutura de transportes, a gente tem 3 linhas de pesquisa, a caracterização de materiais aplicada à pavimentação, a mecânica e a gerência de pavimentos. Para mim é muito difícil dissociar essas 3, mas certamente esse grupo está bem mais concentrado na primeira, na caracterização de materiais, sempre foi, né, a minha formação. Eu julgo que eu tenho mudado muito nos últimos anos, eu tenho visto a infraestrutura de transporte de uma forma muito mais holística, muito mais macro, e até vocês vão sentir na minha fala, tentando casá-la com o próprio planejamento e operação, e pensando de uma forma tal que no final do dia eu consiga olhar para aquilo que a gente faz e imaginar que a gente minimamente está ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Acho que isso é o que me interessa. Aqui eu coloquei um link de alguns vídeos que a gente fez há uns 3 ou 4 anos atrás, quando houve um evento do dia C, na verdade é C da ciência e não C de ciência. Eu vou passar 2 desses vídeos para vocês hoje, mas lá tem alguns outros, né? Está no canal do YouTube do Dormi Aluna, Acordei Professora, que é o projeto onde eu compartilho o meu dia a dia acadêmico, né? Eu queria pedir para um dos meninos colocar aí no chat o @ do Dormi Aluna, para quem tiver interesse. Mas
Depois também esse seminário vai ficar gravado lá no YouTube, então as pessoas podem acessar. Então, gente, eu gosto de começar com alguns jogos de imagens de uma apresentação que eu fiz recentemente, do Pint of Science, em 2019, e quando eu fui convidada a fazer essa apresentação, muitas fichas me caíram, né? Vou tentar ser breve para a gente conseguir falar sobre tudo. Especialmente em centros urbanos, a gente vive um verdadeiro caos, né? Não preciso dizer isso para vocês, eu imagino que quem está aqui provavelmente mora ou já morou em um grande centro urbano, Fortaleza é um deles. A gente tem todos os problemas relacionados à desigualdade social em Fortaleza, né, uma das maiores capitais do Brasil. E esses problemas não são pequenos, não são poucos, não precisa ser muito esperto, né, para pensar, por exemplo, que esse aglomerado de pessoas num espaço muito pequeno, um espaço físico de solo muito pequeno, traz muitas consequências, né, de ordens gerais, econômicas, ordens humanas, né, o que chega até a impactar a nossa expectativa de vida. E o que o transporte tem a ver com isso, né? Já que a gente está num seminário de infra de transportes, a gente tem essa mania no Brasil, em alguns países, né, de focar o nosso transportes no único modo rodoviário, e tem razões políticas e econômicas para isso, muito fáceis de entender. Mas se a gente olhar, né, bem para o nosso umbigo e tentar entender que mal a gente vem fazendo, a gente vai ver que nos últimos anos, com incentivos fiscais, principalmente, com outras questões diversas, a gente teve um aumento imenso da nossa frota de veículo automotor e não tão grande, por exemplo, de emprego e renda, né, o que é uma combinação, diria, bem explosiva. Por outro lado, a gente ouve muito falar no conceito de cidade inteligente, né, eu vou tentar me concentrar em infraestrutura para perímetros urbanos, não que as soluções que eu venho trazer aqui, ou as ideias, ou esses despertares que eu quero que vocês pensem, não possam ser aplicados fora do perímetro urbano, mas que cidade é essa que a gente quer, que cidade é essa que a gente tem, né? Que se localiza ali nesse ranking aqui do povo de 2018, na terceira posição das capitais com mais de 1 milhão de habitantes do Brasil. Por outro lado, tem algumas cidades, né, ali na posição, na região metropolitana, considerada como as piores cidades do Brasil. O que eu quero, o que esse termo cidade inteligente significa, né? Normalmente, quando a gente pensa em cidade inteligente, esse conceito de cidade inteligente está muito associado erroneamente à tecnologia, né? Existem várias formas de se entender se uma cidade é inteligente ou não, vários índices, né? Esse que eu trouxe como exemplo aqui é um índice espanhol, onde vocês podem ver aí, dentre os vários aspectos, né, que tornam uma cidade, eu gosto de pensar sempre, não uma cidade 100% inteligente, mas uma cidade um pouco mais inteligente, ou uma cidade sábia, eu acho que é o termo mais apropriado, um deles é a mobilidade e o transporte, né? Como a gente se movimenta e como a gente faz esse acesso a serviços públicos. Mobilidade e transporte é tudo? Longe de ser, né? A gente tem outros aspectos, como vocês podem ver aí, como capital humano, economia, tecnologia também, planejamento urbano. Fortaleza é uma cidade que se planeja, tá? A gente sabe que a gente tem muito a melhorar, mas que se planeja já há alguns anos, né? Viveu aí o Fortaleza 2040, que espelhou o projeto Ceará 2050. É uma cidade que vem passando por grandes transformações em termos de mobilidade nos últimos anos. E eu gosto de pensar que a gente, ao invés de tentar imaginar uma Fortaleza completamente alterada, a ponto de se encaixar nesse índice, ao invés dessa completa transformação, a gente tem que pensar, ao invés de revolução, uma evolução da cidade. Então, essa é a minha proposta para vocês. O que a gente pode pensar em termos de infra que vai levar a Fortaleza a evoluir? Então, a gente costuma associar muito quantidade de vias pavimentadas a desenvolvimento de países, né? Se a gente olhar nesse quadrinho aqui, eu tirei da ABCR, da Associação Brasileira de Concessões Rodoviárias, o Brasil ele fica realmente bem atrás de outros países em termos de quantidade de quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados pavimentados, mas não atrás de alguns países, por exemplo, não tão atrás de alguns países, por exemplo, como a Rússia,
E eu acho que é muito perigoso a gente olhar para um desenvolvimento de um país quando a gente fala e pensa somente em vias pavimentadas. Na verdade, eu trago essa figura para que a gente fique sempre no nosso pensamento com a ideia de será mesmo que ter um percentual elevadíssimo de vias pavimentadas, rodoviárias, é indicador de um país desenvolvido, é indicador de qualidade de vida, né? Então, eu até evito um pouco usar as pesquisas da CNT, né? Porque a CNT ela faz uma análise anual, mas é uma análise subjetiva, uma análise feita pelo usuário e não pelo órgão que é responsável, no caso da ENIT, mas é sempre muito ilustrativo, né, esses dados que a CNT apresenta, e o que ela nos diz é que nós temos um pequeno percentual pavimentado do ponto de vista normalmente rodoviário no Brasil, e esse pequeno percentual ele está em condição de serventia bem ruim, no geral. E se a gente recortar o Nordeste, vai estar sempre, digamos assim, não sempre, mas muitas vezes numa condição pior que o restante do Brasil. Aí, tem que falar disso tudo, eu adoro esse dado, né? Eu adoro olhar para isso e dizer, né, que no Brasil e no mundo, e no Ceará, né, esse não é um dado cearense, no nosso perímetro urbano, a gente tem entre 50% e 60% da área ocupada por vias e estacionamentos. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, seja no perímetro urbano ou no perímetro não urbano, é se é inteligente ocupar todo esse espaço só com tráfego. Né? E se a gente for eu vou me concentrar no perímetro urbano, mas se a gente for para o perímetro não urbano, tem um outro dado que me assusta muito, que é um dado que diz que as nossas rodovias, elas só são usadas em aproximadamente 10% do tempo. E nos outros 90% elas ficam obsoletas. Se a gente fizer uma média, tá, gente? Até aqui tudo bem? Tudo, professora. Lembrem-se que a gente está conversando, tá? A última coisa que eu quero é falar sozinho. Tá certo. E aí, pensando, então, saindo do conceito de cidade inteligente para infraestrutura inteligente, o que é que a gente pode fazer mais com as nossas vias, além de somente permitir tráfego de veículos? Né? Essa é uma coisa que eu pergunto para vocês, já que está provado e comprovado, não é por mim, né? Que tentar combater problemas urbanos do ponto de vista de mobilidade, aumentando a oferta de infraestrutura, não é uma estratégia inteligente. Pelo contrário, é uma estratégia que gera um círculo vicioso, onde quanto mais infraestrutura eu ofereço, mais caos, infraestrutura rodoviária, tá, gente? Quanto menos a gente prega a multimodalidade, mais a gente colabora para o aumento do caos. E aí, tendo falado tudo isso, né, dentro de um seminário de infraestrutura de transportes, eu imagino que agora vocês estão me perguntando, sim, mas quais são as nossas opções, né? E a gente podia passar muito tempo conversando sobre isso, e para trazer essas opções, a opção que eu escolhi foi trazer, então, convidar, então, esse grupo super especial de pessoas que topam essa grande loucura comigo, que é pensar uma infraestrutura mais inteligente, através, então, dos exemplos das pesquisas que eles conduzem ou conduziram recentemente. Então, se a gente pensar que a gente tem uma geração de resíduos imensa, né, resíduos não só oriundos dos serviços de pavimentação, mas resíduos diversos, a gente tem um problema, né? Não só a indústria da pavimentação, a indústria da infraestrutura, mas o mundo tem um problema. Eu acho que a gente vive um momento bem propício para se convencer disso, que é a pandemia. Então, em se tratando de resíduos, né, e pensando lá no primeiro tópico que eu coloquei no flyer, que é modelagem do comportamento multi-escala, né, usando, por exemplo, dados geológicos, que é só uma opção, é impossível a gente não pensar em reciclagem de pavimentos, né? A gente tem usado na infraestrutura de transportes resíduos diversos, de várias cadeias. Eu gosto sempre de dizer que nós deveríamos nos preocupar primeiramente com o resíduo da nossa própria indústria. Então, para quem não sabe, para quem não teve a oportunidade de estudar um pouco sobre reciclagem, reciclar nada mais é do que retirar a estrutura antiga deteriorada através desse processo que a gente chama de fresa e reutilizar esse material numa construção nova, né? Ou num projeto de reforço, o que quer que eu vá fazer. Eu diria que a gente ainda engatinha no Brasil nesse quesito, alguns estados mais avançados, certamente São Paulo, o mais avançado de todos,
Mas fora do Brasil, já está, inclusive, fora de moda tentar convencer alguém sobre a importância da reciclagem. No cenário americano, por exemplo, não se concebe uma estrutura nova sem a inserção de material reciclado no seu projeto. Tá? Então, eu trago aqui a pesquisa do Lohan para vocês. O Lohan, como eu disse, é professor da UFERJ. O Lohan, ele é coorientado pela professora Camila Vasconcelos, da USP, não à toa, né? Camila tem uma atuação muito forte em reciclagem de pavimentos, então a gente foi buscar esse know-how da Camila para incrementar o trabalho do Lohan. E o Lohan, ele passou um tempo na UT Austin com o professor Amit Bassin, que também é uma pessoa que trabalha já há muitos anos, especialmente com caracterização química e reológica. Então, o desafio do Lohan não é um desafio simples, né, para quem trabalha ou já trabalhou com reciclagem. O grande dilema da reciclagem, a questão de $1 milhão, digamos assim, da reciclagem, que, obviamente, muito provavelmente todos nós que estamos aqui, e eu estou incluída junto com vocês, o nosso tempo de vida não vai ser suficiente para que a gente responda essa pergunta. Então, que pergunta é essa, Verônica? Né? Que pergunta é essa que vale tanto e que vai precisar de tanto tempo? Alguém desconfia? Que pergunta é essa? Alguém quer dar um chute? Não é uma resposta também, tá, gente? Eu costumo dizer para os meus alunos que toda pergunta tem uma resposta. Então, se eu fizer uma pergunta, vocês podem dizer, não, Verônica, não sei. Eu não sei. Alguém desconfia porque fazer reciclagem de pavimentos do ponto de vista científico, acadêmico, técnico, tá? Não estou levando para as questões culturais do setor, nem para a necessidade de atualização das nossas usinas, das nossas normas, especificações, não estou levando para aí. Também é um grande desafio. Mas do ponto de vista científico, por que é tão difícil pensar em reciclagem? Eu acho... Talvez pelo custo extra? Não entendi, Wellington. Talvez pelo custo extra das empresas em terem que fazer essa reciclagem? Esse é um aspecto, mas não era essa a resposta. Alguém mais quer falar? Eu acho que é uma dificuldade de caracterização e padronização do material. Uma das grandes dificuldades é essa. Márcia, a heterogeneidade do material, sem sombra de dúvidas, é um desafio, sim. Isso vai impactar na resposta que eu vou dar. Mas também não era isso que eu estava tentando achar. Alguém mais ia falar? Em complementar o que a Márcia falou, é mais fácil você usar um material que você já conhece, que seria retirado, né, um recurso natural, do que você pesquisar um material que é um resíduo, né? Então, acho que seria pela facilidade também. E isso influencia a caracterização. Com certeza. Lohan, você ainda está aí? Opa, bom dia a todos. Estou aqui sim. Então, você pode dizer para os meninos qual é a pergunta de $1 milhão da reciclagem? Acho que posso, sim. Bom, primeiro, acho que a professora já me apresentou, né? Eu sou o Lohan, e eu vou, na verdade, comentando um pouco dessa questão da reciclagem. Acho que a pergunta que todo mundo quer saber é, primeiro, essa questão de reutilizar o material já é muito comum, como a professora vem comentando, a gente tem alguns benefícios por isso, principalmente pelo grande volume que a gente precisa de agregado e de ligante para construir as nossas rodovias, né? A questão é que quando a gente usa fresado, a gente está pegando ali uma partícula de RAP, como tem nesse slide aí, e tem uma parte desse agregado, ele está envolvido por ligante. E esse ligante asfáltico, ele está envelhecido, né? É um ligante que está ali no campo há muito tempo, então ele está oxidado. A questão é, quando eu vou fazer uma dosagem de uma nova mistura asfáltica, que eu vou incorporar o RAP ou fresado, quantos por cento, qual é a quantidade desse ligante envelhecido que eu posso considerar na minha nova mistura? Que esse ponto aí é chave, que se eu considerar mais, eu posso ter um problema, se eu considerar menos, eu posso também ter um problema, porque pode ficar ou muito enrijecida a estrutura nova, ou ela pode ficar com ausência de ligante asfáltico, né? Depende do que for considerado.
Hoje, quando a gente faz uma dosagem, no mundo todo, né, a gente considera que 100% desse ligante do RAP ele vai ser retirado, ele vai ser ativado, que é como a gente diz, e a gente caracteriza esse ligante como se ele fosse homogêneo, e esses 100% serão considerados a nova mistura asfáltica. O que a gente já sabe que não, né, não acontece, parte dele é ativada. A questão é, quantos por cento, né, que parte é essa, e como a gente coloca isso na nova dosagem da mistura asfáltica, que aí é outra questão, que é a questão do que a gente chama do blend, da mistura do ligante envelhecido com o ligante novo, de uma nova mistura, de uma mistura asfáltica nova, que a gente está projetando, né? Tem mais coisa aí, professora, mas eu não sei se eu fui no ponto que você queria comentar. Foi ótimo, até porque você está há um mês da sua defesa, né, Lohan? Então, assim, vocês vão poder... Amém, espero que sim. Vocês vão poder aprender bastante sobre reciclagem com a defesa do Lohan, que vai acontecer já já. E a pergunta é essa mesmo, gente, né? Quando eu digo que eu vou reciclar, o que eu estou dizendo é que eu vou usar um pavimento antigo, né? Eu vou manufaturar para reutilizá-lo. E nesse pavimento antigo, né, nesse prezado, que é esse agregado que chega desse processo de prezado, eu tenho um ligante e eu tenho um agregado antigo. Entender quanto desse ligante e que características esse ligante tem e que agregado me resta depois que esse ligante ele é extraído é o grande desafio da reciclagem, né? Então, vocês vão ver que tem pessoas no Brasil e no mundo estudando isso com muito afinco. Então, é desafio do Lohan olhar para essas duas escalas, a escala do ligante e a escala do agregado. Para isso ele usa técnicas bem modernas, né, daí o nome avançado, fazendo lavagens, caracterizando quimicamente esse ligante que sai, utilizando processamento digital de imagens para caracterizar os agregados, utilizando reologia. Então, o desafio do Lohan, que ele vem perseguindo aí há mais de 4 anos já, em parceria com a USP, em parceria com a UTIOS, é tentar colaborar nessa área. A gente pode voltar depois para isso, se vocês quiserem, tá? Verônica. Oi. Agora, eu não entendi uma coisa. Por que em outros contextos, como nos Estados Unidos, essa reciclagem parece algo tão trivial, mas aqui parece ser um grande tabu? Muito legal a tua colocação, só para ligar o teu áudio, tá chiando. A resposta para isso vai muito mais na linha do que os colegas falaram, né? É uma questão cultural, é uma questão de topar vencer esse desafio, que a princípio, incorporar um resíduo tem todos os seus desafios, tem todos os seus custos, tem todas as suas questões de necessidade de avanço técnico, mas eu estou disposto a dar esse passo diante do grande problema ambiental instalado e fazer, né, pegar a nossa parcela desse problema ambiental e contribuir na nossa própria indústria. Eu não quis dizer com isso que os Estados Unidos não têm esse problema, né? Eu acabei de dizer para vocês que o Lohan foi para o Texas estudar, o grupo do professor Amit Bassim também estuda a mobilização de ligante. Então, eles não têm a resposta. Eu acho que a resposta para a tua pergunta eles só estão mais dispostos a desbravar esse caminho e a quebrar a cara nesse desbravamento. Mas o mundo todo pesquisa igualmente essas questões de mobilização, né? Que ligante novo se forma, que agregado fica depois que o ligante sai. Então, eu diria que falta vontade. Uma outra questão que a gente tem muito, né? Peguei essas fotos aqui de Fortaleza. A gente tem uma pessoa aí na plateia que conhece mais de drenagem urbana do que, com certeza, do que o Ceará inteiro. Quiçá, talvez seja uma das pessoas mais conhecedoras no Brasil, que é o Assisinho. Então, a gente tem sérias questões de drenagem na nossa cidade, não é porque Fortaleza é Fortaleza, normalmente essas questões elas são bem comuns em centros urbanos. E Fortaleza, há pouco tempo, né, essa reportagem aqui é de 2017, começou a usar algumas tecnologias também nesse sentido, em algumas das suas vias, né? Então, esse recorte aí que eu fiz do Povo, ele divulgava em 2017 o uso de camada porosa de atrito, né? Uma solução para algumas vias de Fortaleza, com
com várias intenções, né? A camada porosa de atrito, ela tem capacidade drenante, mas ela também tem uma resistência mais elevada, usa ligante modificado. Então, pensando nessa possibilidade de pavimentos permeáveis e como isso nos ajudaria, a gente começou a estudar, né? Então, a gente já vinha estudando essa permeabilidade em infraestruturas de transportes há algum tempo, inclusive no mestrado do próprio Lohan, que acabou de falar agora, em parceria com o Departamento de Recursos Hídricos e Ambiental, através do professor Chagas. Num outro momento, né, a gente estava estudando permeabilidade nessas estruturas, fluxo, inclusive com o apoio da professora Silvia Caro, né, da Colômbia. E aí, com a chegada dessa tecnologia para o centro urbano de Fortaleza, né, o uso da camada porosa de atrito em algumas vias, a gente teve vontade de estudar essa solução, né, e pensar que revestimentos são esses, como é que ele se comporta com esse percentual de vazios mais elevado, ele mexe na aderência, ele mexe na poluição sonora, na acústica da estrutura, como é que eu mantenho essa estrutura? Então, daí surgiu o trabalho da Carla Maria, né, que, na verdade, ela se interessou por essa aplicação de camadas porosas em centros urbanos, em parceria com a Estado Engenharia, que é um grande parceiro nosso, através do Vitor Mosca. E o trabalho da Carla, ele tem 3 grandes fases, né, que é estudar o material, a gente fez uma proposição com o uso de reciclado na própria CPA, estudar a estrutura desses trechos que recebem essa camada superficial porosa, né, a gente fez uma análise estrutural, e por último, ela fez uma análise super interessante, que foi a nossa primeira análise de acústica dessas estruturas com o uso de sonômetros. Então, a gente foi a campo em algumas vias arteriais, né, 13 de Maio, Santos Dumont, senador Carlos Gereissati, senador Virgílio Távora, e avaliamos o funcionamento dessas estruturas do ponto de vista de condição de superfície. Vocês estão vendo aí no lado inferior direito, né, a modelagem tridimensional para verificar a abertura, né, dessa superfície. Depois a gente pode tentar correlacionar as características dessa superfície com uma série de outros fatores. E também para verificar a acústica. Dá para ver no gráfico de cima que a CPA, ela provoca bem menos ruídos, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito cuidar em centros urbanos, né? Da nossa poluição sonora. Então, esse trabalho, na minha opinião, ficou um trabalho super bonito também, recém-defendido. Então, se vocês tiverem interesse por uso de camadas porosas, caracterização com uso de fresado, caracterização estrutural, poluição sonora e avaliação de superfície, né? Ou seja, caracterização funcional, esse é um belo trabalho que a gente acabou de finalizar e segue, tá? A gente tem um outro aluno de projeto de graduação, que é o Ivan, seguindo na linha de poluição sonora, agora já pensando mais em pavimentos intertravados. Outra questão muito forte em centros urbanos é a questão da poluição atmosférica, né? A gente não precisa dizer isso para vocês. A OMS atesta que cerca de 92% da nossa população vive, né, com a qualidade do ar inferior ao permitido, e a gente também não consegue esconder que o nosso meio, os nossos transportes, eles são uma fonte bem importante no sentido de aumentar, de magnificar esse problema. Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Estão me escutando bem? Sim, professora. Está tudo ótimo. Show. Então, quando a gente pensa em poluição atmosférica e transportes, a gente tem que pensar que esse é um problema muito complexo e dinâmico, né? Bastante impactado pelas condições ambientais. Que tipo de vento, que tipo de temperatura eu tenho na cidade. Como é que está o mobiliário urbano? É uma cidade que tem formação de cânions urbanos ou não? É uma cidade mais residencial? É uma cidade que tem mais uso industrial? Como é que estão as nossas fontes móveis, né, que são realmente o grande vilão dessa poluição atmosférica do lado dos transportes? Que tipo de combustível nossos veículos usam? Como é que está a fluidez que vai impactar? E do ponto de vista de infraestrutura de transportes, a gente também pode ser considerado uma fonte fixa nos nossos processos produtivos, nos nossos processos de aplicação, né? A gente usa um material que precisa de temperatura para ser aplicado e assim emite alguns poluentes. Então, a gente começou a investigar um pouco de poluição atmosférica, especialmente em centros urbanos, um trabalho também recém-defendido, que segue, né, segue através de alunos de doutorado e de mestrado, o trabalho do Lucas Mello. O Lucas fez um trabalho, na minha opinião, bem inovador, porque
primeiro passo para a gente pensar em como contribuir do ponto de vista de infra para reduzir a poluição atmosférica é diagnosticar, né? Então, o Lucas nos ajudou a diagnosticar tanto na produção, na usina, quanto no transporte, quanto na aplicação. A gente se concentrou em alguns gases inorgânicos, né? E também no material particulado, então, tipo desse processo produtivo. Eu coloquei aqui algumas figuras, né? Análise do Lucas envolve, além, né, dos diferentes, de forma dinâmica a infraestrutura, indo da usinagem, a gente avaliou a usina, 2 usinas da Estado, o transporte, nós instalamos amostradores nos caminhões, e na própria aplicação em campo, e aí com vários aspectos, aplicação diurna, aplicação noturna, com vias de diferentes geometrias, diferentes usos. Fizemos diferentes amostragens, ativas, passivas, levamos, né, a gente tem uma interface muito forte desses estudos de poluição com a química, o professor Ronaldo Nascimento, o professor Wagner, do Instituto, nosso pós-doutor, né, nosso aluno de pós-doutorado, que é o Jefferson, e aí fizemos as análises. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu vi que o chat apitou. Professora, tudo bem? Tudo. Vou abrir aqui a câmera, que eu estou aqui vigiando os pequenos. Verônica, você comentou aí sobre o CPA, em época eu trabalhei com CPA no mestrado, e uma das preocupações que eu tinha, assim, não com a minha pesquisa em específico, mas com relação à manutenção ao longo da vida útil do CPA, com a perca desses índices de vazios, se o programa de vocês tem alguma proposta da manutenção, eu já li algumas coisas sobre, né? E em pavimentos aeroportuários isso é mais constante por causa da borracha dos pneus do avião, quando aplicado o CPA, né? Apesar de estar em desuso. Me lembro do Santos Dumont, que aplicou na época. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Acho que vale a pena, né? Ao longo da vida. Obrigada, Marcos. Obrigada pela chance de falar sobre isso, né? Uma alegria te ver aqui junto com a Jana, direto de Palmas, né? Obrigada por estar aqui. Sim, eu até menciono lá no comecinho sobre a colmatação dos poros, né? Realmente, essa solução com camada porosa de atrito, ela tem esse aspecto, né, desse fenômeno que acaba ocasionando o fechamento dos poros. A gente, em meio urbano, dentro do trabalho da Carla Marília, a gente não avaliou esse aspecto, tá? A gente já fez até algumas análises ainda com o Lohan, no mestrado dele, sobre qual o efeito da diminuição da permeabilidade quando eu vou preenchendo esses poros. Essa função drenante, ela pode também ser reduzida pela própria pós-compactação do tráfego, né? Então, em aeroportos e em aeródromos, ou em... como é que fala, gente? Em percursos automobilísticos, né, esse cuidado com a manutenção dos poros, ele é realmente mais forte, né, através de jatos de água, às vezes até da retirada da camada, para que ela volte a funcionar. No meio urbano de Fortaleza, essa solução ela é relativamente nova, né, ela começou a ser implantada em 2017, então a gente tem aí entre 3, 4 anos, mais ou menos, e ela não nasce, né, eu preciso dizer isso para vocês, ela não nasceu especialmente pensando em drenar. Ela nasceu também pensando em drenar, mas ela nasceu pensando em ser utilizado em alguns locais onde havia defeitos recorrentes. Então, eles acabaram conseguindo uma solução que uniu o útil ao agradável. São camadas mais esbeltas, né, que acaba compensando o custo do ligante modificado, e a solução ela tem se mostrado satisfatória para a correção desses defeitos recorrentes em perímetros urbanos. Então, eu não vou saber te dizer, por exemplo, hoje, como está a funcionalidade dessa solução, mas a gente, inclusive, tem estratégias de pesquisa que tentam, no caso, os 2 meninos que acabaram de entrar, Lucas e Maria, a gente, inclusive, tem isso nos projetos deles, uma tentativa da gente cruzar a poluição urbana com as características funcionais usadas em perímetros urbanos, porque vai ditar muito esse aspecto que você coloca. Eu não sei se eu respondi completamente, mas é uma ideia, né? E aí, andando aqui, para a gente conseguir realmente finalizar, que é uma tarefa quase impossível, aqui algumas fotos, né, uma das usinas avaliadas na Instale.
coleta dos materiais, né, poluentes, aqui como a gente organizou no transporte, aplicação em campo, então só para ilustrar para vocês. Então, tendo diagnosticado, confirmamos esse problema, que é um problema sério, né, nossa cadeia, ela colabora muito para diminuir a qualidade do ar em todos os ambientes, mas no perímetro urbano muito mais, né, a gente começou a pensar, então, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então, dentro do trabalho de doutorado da Amanda, né, que está aí na foto para vocês, em parceria com a Universidade do Minho, a professora Elizabeth e o Irã, que é egresso da UFC, a gente começou a estudar a possibilidade de desenvolvermos pavimentos descontaminantes. Que pavimentos são esses? Simplesmente, né, a gente usa, vocês podem ver aqui nessa foto de um pavimento espanhol, um material fotocatalítico, no caso da Amanda, a gente está estudando dióxido de titânio, e esse material, através de reações de fotocatálise, ele tem propriedades tais que, em contato com a luz, o oxigênio e a umidade, ele promove reações que degradam esses poluentes. Então, esse tipo de estrutura, que já vem sendo usada em alguns países, especialmente da Europa, funciona como uma estrutura bem próxima a uma das fontes mais poluentes do nosso setor, que são os próprios veículos, promovendo essa limpeza do ar. Então, o desafio da Amanda é pensar na dosagem desses catalisadores, a gente está utilizando reatores de bancada, fazendo uma ponte também com o pessoal da saúde, para ver quão ruim é essa falta de qualidade do ar no trato respiratório. Nós estamos em vias de fazer algumas aplicações em campo, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, para verificar, então, se essa qualidade do ar, comparada ao que a gente tinha antes, né, que a gente já mapeou, ela pode ser melhorada com o uso desses materiais. Então, bem desafiador, a Amanda é química, né, tem uma orientação de um químico industrial, que é o professor Wagner, e todo o apoio do grupo de química para que esse estudo possa ser realizado. Ainda na área de poluição, a gente tem uma dupla aqui muito especial, o Midala, que já saiu do nosso grupo, foi meu aluno de PG, o Cardoso, que está no meio do seu mestrado, que é pensar na relação entre a condição de superfície de pavimentos e a emissão de poluentes, né? Como é que essa superfície, se ela tiver com o nível de serventia mais baixo, né? Como vocês podem ver aqui nas imagens coletadas com o uso de aplicativos, ou de câmeras do tipo GoPro, ou de softwares abertos, até o Google Street View, como é que essa condição de superfície, ela impacta na emissão de poluentes de um veículo, aí o veículo ele tem o coletor de emissões já embarcado, né, no escape dele. Então, esse é um estudo que vai culminar na definição do que a gente chama de rotas verdes. A forma mais simples de eu traduzir isso para vocês é dizer que a gente vai ter um Waze da proteção ambiental. Ao invés da gente estar definindo rotas, pensando em velocidade, em tempo de percurso, a gente vai definir rotas de uma forma que a gente polua menos o ambiente. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Em se tratando de segurança viária, que é mais um aspecto que eu queria falar para vocês, né, aí já entrando também no processamento digital de imagens, já é sabido, né, a OMS, ela também declara que o trânsito é a 8ª maior causa de morte do mundo, ganhando de guerras, ganhando de várias doenças, e a gente, nosso grupo, começou a se preocupar, especialmente com duas criaturas muito especiais, que é o Suede e o Renan, que eu acho que está aqui, como essa infraestrutura poderia colaborar, né, para aumentar essa segurança viária, mesmo que numa escala muito macro. Eu vou tentar aqui apresentar para vocês um vídeo, né, que o próprio Renan fez, que eu acho que é mais didático do que eu tentar falar qualquer coisa nesse sentido, tá? Vou abrir o vídeo, eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo e ouvindo. Estão vendo e ouvindo? Ainda não. A gente só conseguiu ouvir. Também. Só um minuto. Porque eu não botei para compartilhar de novo, né? Aí fica difícil, né? Agora. Agora sim. Ok. Então tá. Vou deixar o Renan contar a história dele para vocês, tá?
Via. Você já parou para pensar o quanto a superfície dos pavimentos é importante? É daí que surge o atrito entre os pneus dos veículos e o pavimento, que contribui de forma decisiva para a segurança viária. Pois é, mas avaliar essa característica requer procedimentos que muitas vezes são trabalhosos, custosos e imprecisos. É daí que surge a necessidade de simplificar esses métodos, certo? E por que não usar imagens para isso? Já pensou conseguir avaliar a condição de superfície dos pavimentos, utilizando como recursos apenas fotografias e softwares para a criação de modelos 3D de superfícies que podem ser correlacionados com parâmetros de textura? Em uma parceria com o Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, estamos desenvolvendo trabalhos que usam a visão computacional para a avaliação de superfície. E se esses parâmetros de macro e microtextura pudessem ser avaliados ao mesmo tempo com precisão? Essa função pode ser alcançada pelo Aggregate Image Measurement System. Já temos várias publicações sobre o uso do AIMS para esse fim. Mas depois que avaliamos essa característica, o que fazer? Por que não correlacionar as propriedades de superfície com a segurança viária? No nosso grupo, estamos trabalhando em conjunto com a área de planejamento e operação de transportes, propondo um método para incluir a influência da aderência pneu-pavimento no desempenho da segurança viária urbana, nas condições ambientais seca e chuvosa, a partir de ferramentas de simulação microscópica. A nossa intenção é verificar as implicações da redução do atrito superficial em dias de chuva, devido ao efeito da formação da película d'água sobre a microtextura superficial, e como essas condições podem influenciar no comportamento dos condutores, através tanto da frequência quanto da celeridade dos acidentes. Legal, né? Sim. Vocês começaram a ver minha tela de novo? Sim, tá dando para ver tudo, professora. Então, esse foi o estudo de mestrado do Renan, né? A gente fez esse estudo em parceria com o professor Flávio Pinto, porque, obviamente, a gente está margeando a operação de transportes, né? Então, a gente teve esse privilégio de trabalhar na segurança viária com o Flávio. Renan usa imagens obtidas através de smartphones para modelagem 3D da superfície. Então, um trabalho que nos deu muito orgulho, muita alegria. O Renan está aí na audiência, a gente pode também conversar com ele depois que a gente finalizar. E se a gente pensar em intermodalidade, né? Até aqui vocês me ouviram falar muito de pavimento rodoviário, apesar de estar propondo novos usos, né? Parece um pouco distoante com aquilo que eu disse no começo, né? Que é lógico para todos nós que a gente precisa praticar intermodalidade, que a gente deve parar de pensar nessa solução pavimento rodoviário asfáltico. Então, um dos carros-chefes também desse grupo tem sido, ao longo dos anos, né, o estudo de agregados, como o Renan mencionou na fala dele, através do processamento digital de imagens. E com a Daiane, né, essa aluna que está aí na foto, que é uma aluna que também está prestes a defender o seu doutorado, final de julho ela defenderá. A Daiane vem perseguindo a área ferroviária desde o mestrado e agora no doutorado. No doutorado, especificamente, trabalhando com modelagem 3D de partículas e pensando no empacotamento do lastro ferroviário com o apoio da UNB e o professor Márcio Muniz e um grupo muito especial de pesquisadores de Cuba. Tá? Então, o lastro é essa camada composta só por agregados, que tem que ter estabilidade, deformação e resistência, né? Não é fácil ter esses três aspectos. Então, pensar nessa modelagem tridimensional e poder realizar experimentos virtuais, principalmente com a escala que a gente usa em ferrovia, não sei se vocês sabem, mas a escala de ferrovia é bem maior que a escala de rodovia. Eu gosto de dizer que um corpo de prova de um triaxial para caracterização ferroviária, ele tem o meu tamanho, que não é muita coisa, porque eu sou pequenininha, mas é bem maior do que um corpo de prova para caracterização, por exemplo, para uso rodoviário. Então, a Daiane tem trabalhado em escalas que vão desde a geologia, na petrografia, passando pela morfologia com o uso do processamento digital, até físico-mecânicas, né? Aqui algumas imagens super bonitas, geradas pela Daiane, né? Com a modelagem e os códigos da UNB, para modelar essas imagens que a gente retira do EMS bidimensionais e transformá-las em tridimensionais e poder, enfim, pensar em alguns empacotamentos, tá? Não vou poder me ater muito, mas eu queria muito que vocês
estivessem na defesa da Daiane, eu acho que vai ser um momento muito bacana de aprender um tanto sobre agregados. Gente, existem milhares de outras saídas, tá? A gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Eu tenho alunos na audiência que trabalham com outras saídas, com geração de energia em pavimentos, com uso de materiais que aumentem a resistência ao dano por umidade, com obtenção de dados para monitoramento de vias completamente automatizados, com iluminação através de captação de energia solar, mudança de coloração para reduzir efeitos de aumento, né, na temperatura, microclima. Então, a gente poderia passar muito tempo conversando sobre isso. Tudo que eu disse para vocês não é mais forte e não é mais importante do que tentar reduzir a necessidade de locomover. Se a gente pudesse, a gente estaria usando o teletransporte, né? O transporte é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer para diminuir a necessidade de locomoção vai ser mais saudável para as nossas cidades, para o nosso país, para o nosso ambiente, para a gente mesmo. E eu gosto de pensar na infraestrutura de transportes, em primeiro lugar, para as pessoas, né, e não para os carros ou para qualquer outro meio de transporte. E isso também acaba se traduzindo em segurança, né? Então, infraestrutura e convívio temporário, a gente vê isso aqui acontecendo em Fortaleza aos domingos, né? Mas em outros países, infraestrutura e convívio permanente. Então, trouxe 3 exemplos aqui da Coreia do Sul, dos Estados Unidos de Paris, que simplesmente removeram suas infraestruturas e passaram a usar aquele espaço para convívio permanente, para uso de pessoas, com transporte que eu acho que é o transporte mais inteligente que nós temos, que é o transporte ativo, aquele feito por nós mesmos, né? E eu gosto de usar uma frase que eu ouvi em 2019 num evento sobre mobilidade, de um pesquisador chileno. Ele diz assim, que o pássaro voa, o peixe nada e o homem dirige, né? Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? A nossa infraestrutura mais importante precisa ser as calçadas, o nosso público-alvo não são os nossos veículos, são as nossas pessoas. Com isso, eu queria terminar, né, deixar aqui o canal do Dormir Aluna, Acordei Professora. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, eu estou no Instagram, no Face, no YouTube, com esse @ aí, Dormir_Aluna, _Acordei, _Profa. Esse nome fala muito da minha história, né? Do dia para a noite, realmente, Dormir Aluna, Acordei Professora, mas hoje me julgo aluna eternamente, sigo aprendendo com os meus alunos, com todos que passam por mim. Deixar uma palavrinha para vocês aí sobre o Coletivo Arruaça, que é um coletivo que eu tenho abraçado desde o início da pandemia, né? Um projeto que nasceu dentro da UFC, dentro da Faculdade de Educação, que dá apoio às pessoas em situação de rua em Fortaleza, através da arte, educação e cultura. Então, se vocês quiserem conhecer, podem usar esse QR Code. Eu teria o maior prazer de explicar para vocês. A minha relação com a Arruaça já virou, inclusive, projeto de graduação, né, com Daniel Cardan e os lavatórios móveis. E era isso. Aqui está o meu contato, o meu e-mail do DET, né, o Instagram, que é um canal de fácil comunicação, e lá no Instagram tem o meu celular. Se alguém quiser trocar um WhatsApp comigo, vai ser o maior prazer. Vou parar aqui de compartilhar para a gente conseguir se ver um pouquinho melhor, né? Ai, tá tão escura a minha tela. Só me mexer aqui um pouquinho. Pronto. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar agora. A gente já venceu, né? O tempo, mas eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Obrigada, Nayara. Um prazer ter vocês aqui. Tem 25 pessoas ainda presentes, o que é um grande prazer para mim, tá? E é isso. Infelizmente, a gente não está no DET para dizer para vocês que vocês podem me procurar no primeiro piso, no corredor, lá onde tem meu nome, na porta da sala. Mas eu espero que daqui a pouco todos nós nos encontremos, que o DET vire um grande pântano cheio de jacarés e que a gente esteja lá presencialmente conversando, né,
tomando nossos cafés, e é isso. Alguém queria perguntar alguma coisa? Teve alguma coisa que eu não expliquei tão claramente para vocês? Professor Verônica, eu queria só agradecer as suas palavras. Você começa a assistir, você, assim, como a gente é do serviço público, a gente fica um pouco até triste, porque, na realidade, diverge muito, né, assim, a tecnologia do que realmente é executado. E eu posso dizer isso, assim, com toda firmeza, isso dói profundamente, em relação à qualidade das obras, de uma forma geral, porque nós sabemos que a questão da política partidária interfere profundamente na qualidade das obras. Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, a realidade é essa. Você começa a assistir uma palestra dessa, com um nível de técnico excelente, aí você começa assim, comparar, a sentir o que é executado, dói profundamente na gente. Eu tenho, vez por outra, viu, Assisinho, eu fico, me vem assim um rompante de esperança, mas no geral eu também me sinto desanimada, como você, no sentido de aplicar, né? Mas como professora, eu acho sempre que uma estratégia é transformar a partir dessa nova geração, né? Então, se a gente conseguir colocar esses meninos para atuar, né? Eu reconheço a iniciativa da Prefeitura de Fortaleza com relação à mobilidade urbana. Eu acho que eles conseguiram transformar a Fortaleza. E eu sempre digo que a gente precisa iniciar esse processo com a infraestrutura também, né? E a passos lentos que seja, com alguns cases, algumas aplicações em campo, para a gente ir provocando esse barulho bom. Talvez você, a gente não vá ver isso, mas eu tenho fé nessa rapaziada aí de transformar, porque como professora eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que ter esperança de que a gente vai conseguir mudar, mas eu super te entendo, e eu acho que o fato de você estar dentro do nosso programa, para mim, já é um excelente aspecto, né? Você é essa pessoa com décadas de prefeitura que reconhece isso, né? Então, para mim é incrível. Já disse isso para você, ter você no nosso programa. Alguém mais? Deixa eu falar. Oi, Verônica. Então, parabéns, eu adoro ver você, né? Hoje você falou aí de voltar lá no DET. Eu lembro do dia que eu visitei você e apresentei lá o meu doutorado, algumas coisas. No dia que eu entrei na sua sala, né? Infelizmente. E aí eu vi algumas apresentações aqui do seu aluno com imagens, dado textura, que tinha tudo a ver ligado com aquela proposta de doutorado, né? Que a gente qualificou. E também agora ouvindo o Assis e vendo, e eu vivi isso muito, quer dizer, hoje eu sou professora, né, que você falou agora no Tocantins, né, eu tenho um mundo, eu falo para os meus alunos, eu acho que eu já rodei o Brasil, já saí do norte, eu sou nordestina, mas fui para Brasília, agora já estou no meio norte, né, no meio do Brasil. E vivi também uma parte dentro do DENIT, né, e eu vejo que o que o Assis falou é tanta coisas, né, divergentes que a gente tem nas aplicações e a gente sabe que dá certo e quando vai na aplicação não vai, não aplicam, não faz. E aí essa semana eu estava falando com um ex-aluno meu, ele já trabalha em empresa de pavimentação e falando de levantamento deflectométrico, né? E aí um aluno novo, uma pessoa com 2 anos, 3 anos de formado, vem com a ideia de dizer, mas é assim que eles fazem. Eu disse, mas para que você faz um levantamento deflectométrico? Eu disse, não é só esses dados que você precisa de um levantamento deflectométrico. O levantamento deflectométrico te dá tantas coisas, né? E aí, mas é porque as outras pessoas só fazem assim, os outros projetos só fazem assim. E aí eu vejo que hoje tem muitos alunos seus, né? São novos, que ainda não experimentaram a prática, né? Como eu, quando entrei no meu mestrado, a gente tem uma visão da pesquisa muito brilhante e a gente não viu o trabalho em si, né? E aí ver isso, mostrar que realmente, a gente, como você diz, a gente como professor, a gente quer que os alunos realmente abram a mente. Eu sempre falo, hoje em dia também eu estou dando aula para os introdução, eu digo,
Se vocês não mudar, não percam o fato de vocês são a mudança. Esse negócio de ir para um órgão, ir para fazer a execução, não é fazer a mesma coisa, é fazer as novas tecnologias. As novas tecnologias só vão ser aceitas se a gente fizer. E você fez a pergunta lá da reciclagem. Eu acho que a grande pergunta, porque não se faz, de fato, tanta reciclagem, eu acho que é justamente o barrar, né? As pessoas ficam muito no questionamento de ficar... É porque as pessoas só fazem assim. E aí entra no órgão, entra numa prefeitura, entra num governo e só faz assim. Não é que só faz assim. Porque quem faz é o humano, são as pessoas. E se você entra num sistema, você é o agente para mudar. Então, não é porque só faz assim, né? Eu adoro, assim, e reconheço tudo, né? Meu papel para os meninos, e assim como você, né? Eu ensino no primeiro ano da engenharia, eu ensino no quinto ano, eu ensino na pós-graduação. Então, meu papel é pregar mesmo, é fazer essa militância. É uma militância, eu sou militante, viu? Já começo falando, eu sou militante, eu estou aqui para a gente acabar com essa ideia de que não é possível. E assim, eu gosto muito de citar o exemplo do Mosca, né? O Vitor Mosca, que passou por nós, trabalha já há muitos anos aí na Instala Engenharia, que é nossa parceira. Claro que é uma empresa e tem os preceitos de uma empresa, mas a Instale, eu acho, a Instale tem nos aberto muitos caminhos, né? A Instale, por exemplo, foi a empresa que sugeriu o uso da CPA no centro urbano, foi a empresa que nos permitiu avaliar o potencial poluidor da sua usina, né? Qual é uma empresa que faz isso? Foi a primeira empresa no Ceará a se adaptar para a reciclagem, então até parece que eu sou sócia da Instale, né? Mas assim, a Instale e a visão da Instale, mesmo com todas as questões de uma empresa, me fazem crer que a passos curtos é possível, né? Fortaleza, Jana, talvez você não saiba, mas existe uma iniciativa, Assisinho, que eu morro de inveja. Semana passada mesmo eu disse para o pessoal do City Nova, eu queria muito o PAIT da infraestrutura. O PAIT foi uma estratégia criada, é um programa de ações emergenciais de trânsito e transportes, foi uma célula criada dentro da Prefeitura de Fortaleza com cerca de 10 ou 12 jovens doutores ou mestres, a maior parte deles formados aqui no Petran, na área de planejamento e operação, que deu subsídios para as duas últimas gestões transformar a cidade. Fortaleza hoje é a cidade mais ciclável do Brasil. Então, assim, eu hoje vivo numa cidade que eu pensei que eu ia morrer e não ia viver, né? A malha cicloviária de Fortaleza precisa ser muito melhorada? Precisa. Mas nos últimos 10 anos saiu do nada para a cidade mais ciclável. Então, claro, fazer alterações de mobilidade é bem mais fácil do que de infra? Né? Uma coisa é eu mudar, ainda bem que meus colegas de planejamento estão aqui. Uma coisa é eu mudar a direção de vias e pintar o chão, outra coisa é eu construir quilômetros, né, de uma estrutura que tem um custo. Mas eu costumo também dizer, nos locais onde me dão espaço de fala, que eu acho que o problema dos centros urbanos até nem é o recurso, é a organização e a vontade, né? Então, assim, com organização e vontade, eu acho que com o mesmo recurso, a gente podia fazer de Fortaleza, de qualquer cidade no Brasil, um grande laboratório a céu aberto. Agora, fazer um laboratório a céu aberto é aceitar errar, que é o que eu acho que o pessoal do planejamento da operação aceita. Né? Fiz uma intervenção, não deu certo, desfaço. Né? Mas fazer intervenção em infraestrutura e desfazer tem um valor financeiro mais elevado. Né? Mas eu acho que a gente não muda se a gente não der a cara a tapa e a gente vai ter que errar. A gente vai ter que implantar, como o Marcos falou, a gente vai ter que implantar soluções e depois talvez reconhecer que não são mais adequadas para o perímetro urbano. A gente vai ter que tentar, né? E eu faço a minha culpa enquanto universidade, eu acho que a universidade se encastela muito, deixa de colocar o seu pé na realidade, deixa de dar a cara a tapa também, deixa de tentar, usa um linguajar muito difícil de acessar e a gente acaba perdendo esse espaço. Então, eu, depois de
sei lá, 8, 9 anos de atuação como professora, eu me vi em intensa transformação, e hoje realmente eu me desconstruo também, né, porque eu fui formada num padrão muito tradicional, para tentar também, se for somente através dos meus alunos, que seja, mas através da minha própria atuação, né? Então, eu acho que a gente precisa praticar mais extensão, eu acho que a gente tem que fazer pesquisa, sim, a gente tem que avançar no conhecimento, mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender, por exemplo, com uma pessoa como o Assis, a gente tem que se apresentar de uma maneira que possa ser entendida, né? Esses vídeos que a gente fez para o Dia C da Ciência foi uma tentativa, né? Quando eu disse para os meninos, gente, eu queria que vocês, em 2 minutos, falassem para alguém que não é da área o que vocês fazem, né? Então, assim, eu acho que a gente, e a pandemia está aí para provar isso, né? A gente precisa se fazer entender. Se a gente não se fizer entender, esse esforço vai ser perdido, né? Alguém tem mais algum comentário? Se vocês deixarem, eu passo o dia aqui, né? Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto tal que... E é bom que... um detalhe, você vê o seguinte, na área dos TAFOR, você disse que tem alunos da universidade de mestrado e doutorando, que trabalharam durante uma década só. Você vê a mudança em relação ao sistema de Fortaleza. Quer dizer, é mudança de tecnologia, implantação nova, quer dizer, é conscientização, quer dizer, já em uma década, em uma área de Fortaleza, eu concordo com você, Fortaleza não tinha nada, eu digo que saiu do 0 para 1000, em uma década, principalmente nos 2 últimos anos, né, nos 2 últimos mandatos do prefeito Roberto Cláudio, né, que não está nem com 10 anos, né, foram apenas 8 anos, né? Então, mudou muito, por quê? Porque tinha pessoas que têm quer dizer, um conhecimento técnico profundo, que tem mestrado, doutorado, e enxerga de forma diferente. É isso, doutora. A gente começa a ver as coisas assim, fica um pouco triste. Você disse que eu e nem você, veio assim, talvez não consiga ver uma Fortaleza melhor, com uma estrutura melhor. Você é muito jovem, acho que vai conseguir. Talvez eu não. E principalmente, muitas vezes eu cito, passei 36 anos, 38 anos dentro da cidade de Fortaleza. Infelizmente, não consegui. Eu sei que eu tirei muitos pontos críticos da cidade de Fortaleza, mas eu não consegui resolver o problema da estrutura, da drenagem urbana de Fortaleza. Agora, não foi por falta de esforço, não. Por falta de... eu sempre bati para que seja implantasse a tecnologia da melhor forma possível para o sistema de drenagem urbana. Vou só citar um exemplo. O nosso plano diretor, ele citava que o sistema de macro-drenagem em Fortaleza tinha que ser usado de 20 a 100 anos. Aí o que ocorre? A gente mencionava para 25 anos o sistema de macro-drenagem em Fortaleza. E com essas mudanças climáticas, chuvas centenárias estão ocorrendo a cada 8, 10 anos. Vou citar, em 97, nós tivemos uma chuva de 280 milímetros. Em 2004, nós tivemos uma chuva de 250 milímetros. Em 2012, nós tivemos uma chuva de 264 milímetros. Então, chuvas que eram para ocorrer a cada 100 anos, estão ocorrendo a cada 12 anos. Então, os sistemas de drenagem que a gente fez pelo retorno de 25 anos não funcionavam. Eu vou fazer um comentário, assim, em cima da tua fala, que eu até esqueci de fazer, desculpa te interromper, que eu esqueci de fazer durante a minha apresentação. Uma das coisas que eu acho que impacta mais na problemática que você coloca, do ponto de vista técnico, tá? Porque do ponto de vista cultural, o problema de drenagem, você sabe melhor do que eu, ele é um problema que permeia em áreas, né? Permeia a limpeza urbana, permeia uma série de coisas. Como é a infraestrutura de transporte? A gente nunca trabalha sozinho. Mas uma coisa que eu tenho tentado conversar com os meus alunos e botar meus esforços de pesquisa também nessa direção será que a gente precisa mesmo, né, numa cidade como Fortaleza ou em qualquer outro centro urbano, pavimentar com estruturas e materiais como a gente faz, independente do local, né? Será que a gente precisa de um pavimento asfáltico impermeabilizando o nosso solo em vias secundárias?
Será que a gente precisa de estruturas tão robustas, às vezes tão caras, em vias que não são vias de rota, de carga, seja de pessoa ou de mercadoria? Né? Por que a gente precisa insistir nesse velho jeito de fazer, que permeabiliza, que aquece, né? Mas por quê? Porque alguém disse lá no passado que pavimentar é sinônimo de desenvolvimento. Né? Eu acho que o Herbert já saiu aqui, não sei se ele ainda está presente, mas tem um aluno do nosso programa que está trabalhando com pavimento intertravado. Eu também tenho um aluno de PG, que é o Ivan, trabalhando com pavimento intertravado na Bajota, para quem é de Fortaleza. E a gente fez uma brincadeira dentro do PETRAN, na disciplina de metodologia de pesquisa. Eu pedi que eles fizessem um vídeo também apresentando a proposta deles. E um dos ele montou como se fosse um telejornal, onde o jornal abordava essa questão. Eles chamaram as moças que trabalham na limpeza do nosso bloco e a nossa secretária do departamento para entrevistar. E eles perguntavam se elas gostariam de ter a frente da casa dela pavimentada com pavimento asfáltico ou com intercavado. E o senso comum é que ter uma rua asfaltada significa que a prefeitura está cuidando de mim, né? Significa que eu estou morando num lugar melhor. Enquanto, muitas vezes, a solução não precisa ser essa. Aí o aluno chegava e falava das vantagens e desvantagens de um tipo de estrutura versus outro. No final, as pessoas percebiam que, às vezes, uma outra solução que não essa é o mais interessante e faz muito mais sentido. Então, a minha pregação, a minha militância é: tudo bem, nós temos a nossa história, nós fomos, enquanto país, construídos assim, não somos o único, né? A gente tem livros que explicam isso, o livro do Eduardo Vasconcelos é o mais clássico de todos. Mas será que a gente precisa dessa solução? Será que, em parte, o problema da drenagem não acontece porque a gente impermeabilizou o nosso solo urbano? Porque a gente aterrou os nossos rios? Será que a natureza não está gritando para a gente cada vez que há um ponto de alagamento? De que a gente fez uma intervenção diferente do que a gente deveria ter feito, ou não cuidou? Tirando todos os outros aspectos, tá, Cíntia? Eu não sei se você lembra, mas no passado, dentro de um projeto que eu trabalhei com a prefeitura, eu cheguei aí no seu escritório e você um dia me disse que muitas vezes o sistema de drenagem era dimensionado para o dobro do que ele precisava e nem assim dava conta, né? Então, assim, será que a gente não precisa repensar? A minha interrogação é: será que a gente não precisa pensar no começo, né? Cada vez que a gente pensar no problema, o meu convite para vocês é: vamos pensar desde o começo, né? E aí, eu concordo contigo, eu acho que é uma solução de longo prazo, né? Eu acho que a tua vida enquanto profissional na drenagem, ela não foi em vão, muito pelo contrário, né? Eu acho que você é uma voz muito, muito ouvida. E eu tenho expectativas de que a gente consiga fazer, sim, essa reversão, como outros lugares já estão fazendo, né? Eu queria só terminar, até pelo alongar da hora, dizendo que uma clássica frase também que eu uso muito da Jacobs, que é uma urbanista, quando ela diz assim: se a gente planeja uma cidade para tráfego e carros, a gente vai ter tráfego e carros. Se a gente planeja para pessoas e lugares, a gente vai ter pessoas e lugares. Então, a gente tem que pensar nas nossas cidades, no nosso país, para pessoas e lugares, né? Que as nossas soluções, no final do dia, sejam para melhorar a qualidade dessas pessoas. E que a gente use o que a gente tem de conhecimento nesse sentido, né? Eu acho que nós somos bastante inteligentes para fazermos esse barulho bom, né? Eu me sinto feliz de tê-los aqui ouvindo até esse horário, de ter esse grupo de alunos comigo. Eu quero agradecer aos meninos que estão aqui presentes, né? A Marília, o Lucas, Renan, o Lohan, e todos os outros que por algum motivo não puderam estar presentes. Agradecer a ti, Assis, pela presença tão participativa. Por todos os alunos recém-entrados no PETRAN também. E aqueles que não são do PETRAN, deixo aí o convite para vocês para virem, né? Venham antes, né? Façam como a Marília e o Lucas. Venham antes de entrar, se apropriem desse programa, dessa universidade pública, gratuita, de qualidade, que é de vocês, né? Um bem nacional de vocês. Então, o PETRAN está aí,
para ser casa de vocês. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse programa, nota 5, né? Está entre os programas com a maior nota do Brasil, da CAPES, um grupo de pessoas muito bacana, né, constituindo esse programa, e de portas abertas para todos vocês, tá bom? Professor, olha, só uma observação seguinte, é um dos motivos, conforme eu falei, que assim, eu não consegui o ideal dentro da drenagem urbana para a cidade de Fortaleza, certo? É por isso que você falou aí da questão do pavimento permeável, é por isso que o meu mestrado eu quero fazer da área de pavimento permeável, que é uma contribuição imensa para a cidade de Fortaleza. Eu sei que vai precisar de décadas para que isso seja implantado, mas eu espero que seja implantado igual à questão das ciclofaixas, ciclovias em Fortaleza. De repente, entre um secretário ou um prefeito que tem essa visão, sei lá, pode ser que em 2 décadas resolva grande parte do problema da impermeabilização. Pode, tranquilamente. Com vontade, né? Vontade. Vai dar certo. Tá bom? Se alguém não tiver mais, se não tiver mais ninguém com nada a dizer, coloquei aqui no chat meus contatos, também o contato do Arruaça, do Coletivo Arruaça, para quem quiser conhecer. E eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Beijo, abraço, cuidem-se, fiquem bem, bom final de semana. Tchau, boa tarde a todos, tudo de bom, bom final de semana. Boa tarde, bom fim de semana.